Fevereiro Roxo é um movimento internacional que tem como objetivo conscientizar a população sobre diversas doenças. Entre elas está o Alzheimer. No Brasil, estima-se que mais de 1.200.000 pessoas tenham a doença, segundo a Associação Brasileira de Alzheimer, e 100 mil novos casos são diagnosticados por ano. Em todo o mundo, o número chega a 50 milhões de pessoas. Conforme o neurologista Dr. Gustavo de Matos Roxo, o Alzheimer afeta principalmente pessoas idosas, atingindo aspectos cognitivos e de memória. É uma doença degenerativa, crônica, progressiva, inexorável, não volta atrás, de caráter bem dramático, né, que atinge praticamente as pessoas de 60 anos ou mais, que seria o ponto de corte estatisticamente falando. E é uma doença que acaba comprometendo várias coisas na vida do indivíduo, vários aspectos cognitivos, como a gente chama, e não apenas a memória, mas essas interferências têm que contribuir necessariamente para um prejuízo tanto na independência quanto nas atividades de vida diária do paciente, na autonomia do paciente, como a gente conversa, né? Os sinais são muito sutis, eles não são sinais abruptos, né? Tanto é que doenças muito abruptas, a gente sempre tem que pensar em alguma coisa ou vascular, um AVC, ou uma coisa tumoral, ou um processo infeccioso, mas geralmente os sintomas são muito incipientes. As pessoas se atentam muito à memória, mas existem outras coisas além da memória que não apenas ela em si interfere no papel marcante do Alzheimer. Questões como o empobrecimento da linguagem, desorientação, pequenos lapsos, pequenos tropeços durante o dia, questões motoras, questões relacionadas ao pensamento do paciente, tudo isso acaba interferindo. Então, não é apenas eu estou esquecendo um pouco, eu estou tendo um prejuízo em várias coisas, na questão do pensamento, na questão da linguagem, na questão da memória, na questão dos processos das atividades que o paciente está ficando um pouco atrapalhado. Será que ele está esquecendo? Será que ele não está conseguindo enxergar? Então, tudo isso interfere na questão Alzheimer, não apenas a memória. Claro, é uma doença predominantemente de memória, mas não apenas da memória. Existem pacientes que têm uma expressão maior de um alelo da apolipoproteína E4, que são mais prováveis a fazer a doença de Alzheimer. É um exame que tu pode detectar isso geneticamente, mas enfim, o que vai fazer com esse exame depois? Né? Eu tenho, sim, o que eu posso fazer? Justamente tentar evitando os fatores de risco que a gente conversou. As doenças cardiocérebrovasculares, o cigarro, o exercício físico, atividade intelectual, interação social, exercício físico, tudo isso contribui para que tu não tenha, ou se tiver, ou tenha de uma forma mais branda, mais tardia e de mais fácil manejo. Tu não pode generalizar achando que todos os casos são iguais, porque o Alzheimer ele começa com essa questão de memória, predominantemente marcada em relação a isso, mas tu acaba tendo outras funções corticais ou funções executivas nas quais tu tem prejuízo. Roxo explica que não há cura para a doença de Alzheimer, mas existem tratamentos disponíveis que podem ajudar a aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Não tem uma receita de bolo, porque cada caso tem uma expressão, uma forma diferente e uma maneira como ela evolui. O tratamento hoje basicamente são corrigir e atuar firmemente nos fatores de risco que a gente conversou. Existem alguns fármacos que são os inibidores da acetilcolinesterase que eles funcionam como um retardador, eles funcionam como uma droga na tentativa de modificar a intensidade, a velocidade de progressão da doença, que é uma doença inexorável, uma doença que não tem volta, mas não funcionam infelizmente de forma igual para todo mundo. Existem pacientes respondedores e não respondedores. Existe hoje um anticorpo monoclonal chamado aducanumab, que é um fármaco que foi liberado para o FDA, ainda não está liberado pela Anvisa, que é um fármaco que ainda requer um pouco mais de estudo, porque os estudos mudou um pouco o desfecho, os estudos tiveram que ser melhor adaptados, ele funcionou para redução de placa, mas não teve tanta repercussão clínica. Eu estou falando nisso porque é uma das coisas que as pessoas procuram na internet e encontram. Ainda não é um remédio francamente usado, é um remédio extremamente caro, custo de mais ou menos $28 mil por ano por paciente. O médico ainda destaca que no Alzheimer toda a família precisa ser amparada. A conscientização e o cuidado são essenciais para garantir o bem-estar de todos. O importante não é tu tratar apenas o paciente. É tu entender a demanda desse paciente, entender a demanda dessa família e tratar essa família. Porque é muito deprimente tu ver uma pessoa que está ficando diferente, está se descontextualizando, está se descaracterizando e tu não saber o que fazer, não saber como lidar, porque tu não sabe, tu não entende,
tu tá negando que aquilo é uma coisa grave e não quer aceitar por N dificuldades. Então, muitas vezes a gente trata não apenas o paciente em si, com fármacos, com outras terapias, mas procurar entender como uma coisa holística, como toda a família. Isso importa muitas vezes mais do que propriamente o objeto ali, que é a questão do paciente com essa doença. Repórter Lilian Donadelli, redação leuv.com.br.